Vamos orar? Pai, nós queremos te agradecer a oportunidade de estarmos juntos e juntos em um só propósito, que é a tua presença. Caso isso não esteja acontecendo com todos, te pedimos que teu Espírito faça essa obra. Todos que estão aqui nesta noite. Congrega todos em ti, Senhor. A obra, a compreensão da tua cruz seja revelada aqui nessa manhã. Em nome de Jesus. Não poderemos compreender absolutamente nada se não for pela revelação do teu Espírito na vida de cada um de nós. Amém. Quebra toda fortaleza humana. Em nome de Jesus. Toda fortaleza religiosa, toda fortaleza do mal, e alcança cada coração aqui nessa manhã. Inclusive o meu. Em nome de Jesus. Enche o coração de Davi com palavras que nem mesmo ele pode compreender a profundidade. Amém. Mas que essas palavras saiam com a unção que o Senhor deu a ele. Em nome de Jesus. E edifique cada um que está aqui nessa manhã. Em nome de Jesus. Eu queria dar bom dia à igreja. Eu já falei aqui mais cedo. O Marquinhos falou, meu nome é Davi. Estou um pouco nervoso, que é a primeira vez. Vamos lá, eu estava conversando com Deus, né, quando surgiu essa oportunidade para trazer essa palavra para vocês. Na verdade, eu não sabia nem o que falar. Eu disse ao Senhor, me mostre qual é a palavra que o Senhor quer trazer para a tua igreja, né, que eu seja usado aí como instrumento teu. E Deus me deu uma palavra que eu já tenho meditado nela já há uns 15 dias. Volta e meia eu repasso o texto, vou dando uma lidinha novamente. Eu particularmente não gosto muito de fazer textos sobre uma ministração, já ministrei em outras oportunidades. Eu gosto de fazer alguns tópicos com textos bíblicos para poder facilitar a compreensão e tal. E Deus falou muito comigo acerca de um tema que eu creio que muitos já ouviram falar. É uma passagem muito conhecida, eu acho que é uma das que mais me impactaram, mesmo antes de eu me converter a Cristo, que é uma passagem que fala sobre aquele momento quando Jesus está reunido, e Jesus ele sempre estava junto com as pessoas, ele sempre ensinava, ele sempre estava nas casas das pessoas. Então eles estão reunidos numa casa e ele está lá ensinando um monte de gente. Eu acho que muita gente sentada aos pés de Jesus, outros na cozinha ouvindo, outros em pé no corredor, outros nas portas, nas janelas da casa. Eu acho que todo mundo ali querendo ouvir, né, se deliciando com as palavras doces que saíram da boca de Jesus, né, e muitas vezes palavras salgadas para poder salgar a vida das pessoas, doces porque eram gostosas de se ouvir, muitas vezes salgadas porque vinham temperando, né, eram temperadas com sal. E a fama de Jesus, tudo que ele fazia, os milagres. Poxa, aquele cara, ele cura cego, ele cura aleijado, e todo mundo naquele alvoroço. Aí algumas pessoas tomadas de tamanha fé, né, e querendo receber a bênção, pegaram um amigo que era aleijado, que estava deitado numa maca, e foram até a casa lá que Jesus estava pregando. E quando chegaram lá, o que é que eles se depararam? Com uma barreira de gente. Como é que vai passar se todo mundo quer um pouquinho de Jesus, todo mundo quer tocar no homem, todo mundo quer ouvir o que ele quer falar? Como é que a gente vai levar o nosso amigo que está aqui numa maca até lá, né, até Jesus Cristo, para que ele seja curado, né, ele aleijado? Aí os caras, rapaz, aí foram criativos. Aí eu acho que tinha um pouquinho de povo brasileiro na cabeça desse grupo, que eles resolveram subir na casa, abrir um buraco no telhado e descer Jesus, o aleijado, por um cesto, para que ele chegasse até Jesus, né? E
eles conseguiram. Quando Jesus vê, está o cara lá sendo descido por um cesto, né? E o pessoal chegando e tal. E aí, essa passagem é fantástica, eu vou ler conforme está na Bíblia, tá bom? Eu só textualizei aqui um pouco. Está em Lucas capítulo 5, dos versículos 18 ao 25. Eis que uns homens transportaram numa maca um homem que estava paralítico e procuravam fazê-lo entrar e pô-lo diante dele, Jesus. E não achando por onde o pudessem levar, por causa da multidão, subiram ao telhado e por entre as telhas o baixaram com a cama, até o meio, diante de Jesus. E vendo ele a fé deles, disse-lhe: Homem, os teus pecados te são perdoados. E os escribas e fariseus começaram a razoar, dizendo: Quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão só Deus? Jesus, porém, conhecendo seus pensamentos, respondeu e disse-lhes: Que arrazoais em vossos corações? Qual é mais fácil dizer: Os teus pecados estão perdoados? Ou levanta-te e anda? Pois bem, para saberes que o Filho do Homem tem poder sobre a terra e poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: A ti te digo, levanta-te, toma a tua cama e vai-te para a tua casa. E levantando-se logo diante deles, e tomando a cama em que estava deitado, foi para a sua casa glorificando a Deus. Eu sempre lia esse texto observando um pouco sobre a cura do paralítico, né? Ele desce, a ousadia do pessoal de ir subir no telhado, baixar o paralítico, né, para poder ser curado. E eu nunca tinha me atentado para um detalhezinho que na verdade é a essência da vida de Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo vira para ele e fala primeiro: os seus pecados estão perdoados, né? Muitas pessoas não têm esse entendimento, né? Muitas pessoas ouvem falar de Jesus, ouvem falar de igrejas evangélicas, que eu vou para a igreja, eu estou indo para a igreja, ouvi a palavra, e muitos estão indo para a igreja porque o amigo está dizendo: bora porque a gente vai receber a bênção, né? Vamos porque hoje é o culto da bênção. Eu tenho que receber meu emprego, eu tenho que ser curado, eu estou com câncer, eu preciso de cura, eu preciso engravidar, vamos lá e vou para o culto da bênção, né? Quando na verdade a essência de Jesus Cristo é outra. É engraçado que em Mateus 11, 2 a 5, João, ouvindo falar dos feitos de Jesus Cristo, enviou 2 dos seus discípulos a dizer: És tu aquele que havia de vir ou esperamos outro? E Jesus respondendo disse-lhes: Ide e anunciai a João as coisas que ouves e vedes. Os cegos veem, os coxos andam, aleluia, os leprosos são limpos, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres é anunciado o Evangelho. Gente, eu não estou dizendo aqui que Jesus Cristo ele não veio para fazer todas essas coisas. Ele fez isso e muito mais, e ainda continua fazendo, né? Eu sou testemunha de que eu ouço pessoas dizendo que são curadas, pessoas que não podiam ter filhos hoje têm filhos, né, gerados do próprio ventre, mulheres, né, no caso, como a gente conhece aqui mesmo na comunidade, vários testemunhos. Eu conheço pessoas que lutavam durante anos, oraram, pediram a Deus o emprego, Deus deu o emprego a elas. Eu creio que Deus faz todos esses milagres, né? Mas não é isso que importa, né? Jesus Cristo, eu poderia ter nascido aleijado, ter nascido cego, Jesus Cristo poderia até ter me curado, mas isso não seria tão grande quanto o milagre dele ter perdoado os meus pecados, né? Então, a verdadeira essência da vinda de Jesus Cristo para cá, né, o nosso Deus que estava lá, que por intermédio dele todas as coisas foram feitas, e vir para cá, não foi para apenas curar, né, de fazer um milagre, de libertar, não. Ele veio fazer uma libertação muito maior, que foi a nossa escravidão dos nossos pecados. No livro de Romanos, no capítulo 3, 23, diz que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Então, se vocês forem ler a Bíblia, vocês vão ver que vários versículos falam sobre o pecado, né? Falam sobre as consequências do pecado, e a principal delas, que a gente já sabe, é a morte, né? Morte espiritual. Então, por que diz que destituídos da glória de Deus? Porque
o pecado, ele não habita com Deus. As pessoas que vivem no seu pecado, elas vivem de maneira a desagradar a Deus. Então por isso que diz que aqueles que estão em pecado, né, e que todos nós pecamos, estamos destituídos da glória de Deus. O que é estar destituído da glória de Deus? É estar destituído da presença de Deus. Né? Nós, sem Deus, não somos nada. Né? Ainda há pouco eu estava refletindo, conversando com um amigo e falando, poxa, nós podemos escrever todos os nossos sonhos, todos os nossos desejos e desenhar um mundo ideal para a nossa vida. E dizer, poxa, eu seria feliz, eu seria realizado se tudo isso acontecesse na minha vida, se eu conseguisse tal profissão, se eu casasse com tal pessoa, se eu tivesse tal número de filhos, se eu ganhasse tanto, se eu tivesse uma casa em tal lugar, se eu viajasse para tantos países assim, se eu tivesse... Você pensar tudo isso aí, nada disso é maior ou melhor do que Deus tem preparado para cada um. Amém. Né? Então, nós, quando vivemos dessa forma egoísta, buscando viver a vida conforme a nossa vontade, conforme os nossos próprios interesses, né, distantes de Deus, isso nos torna destituídos realmente da presença de Deus, da glória de Deus. E estar na presença de Deus é viver tudo que Deus tem preparado para você ao lado dele. Quem disse que você não pode ter o emprego que você sonha? Quem disse que você não pode ser curado daquela questão que você precisa de cura, não só cura física, mas cura espiritual? Quem disse que Deus não pode lhe libertar daquilo que te aflige, que você carrega durante toda a sua vida, os traumas do passado, da criação, da vida que você teve na sua família, das dificuldades que você teve? Deus pode lhe tirar, lhe transformar de tudo isso aí, lhe ajudar a se libertar de tudo isso. Porém, o que nos afasta de Deus é o nosso pecado, é a nossa dificuldade, é o nosso erro repetidas vezes, o erro remitente, que a gente não consegue se libertar. Então a gente se afasta de Deus, né, e se afasta da glória, da presença dele. E nós, como seres humanos, fomos criados para viver na presença de Deus. Tem uma outra passagem da Bíblia, não vou ler, ela é um pouco grande, que fala em Lucas 7, 37 a 48, que conta a história de uma mulher que entra numa casa, está Jesus sentado lá com seus discípulos, ela derrama um vaso de perfume sobre ele, depois ela se prostra diante de Jesus e começa a lavar, enxugar os pés dele, né? Ela lava com as lágrimas e enxuga os pés dele com seus cabelos. E aí um dos discípulos diz, se bem Jesus soubesse quem é essa mulher, uma pecadora, ele não permitiria que ela fizesse isso, não permitiria que ela se afastasse dele. Como? Se ele veio justamente para ela, para aqueles pecadores como nós, né? Logo em seguida Jesus Cristo disse, rapaz, ela me adora dessa forma porque muito foi perdoada. Então aquele que muito lhe é perdoado, muito ama. Então às vezes a gente ouve, eu estava conversando com um colega Estou muito reto aqui, parecendo uma estátua. Peraí. Bom, então eu estava conversando com um amigo lá na Coelva, onde eu trabalho, e ele dizendo, rapaz, eu estava lá em Castelo Branco e aí encontrei um amigo meu de infância, criado comigo e tal. O cara chegou para mim e disse, velho, você precisa meditar na Bíblia, você precisa aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador. Aí meu amigo deu um pulo para trás e disse, peraí, você já matou mais de 50 pessoas, você matou um cara em minha frente, a mãe do cara implorando para que você não o matasse, porque o cara tinha mexido na mulher, tinha dito que a mulher era bonita. Aí esse cara veio para matar o rapaz. A mãe implorando, pelo amor de Deus, não mate meu filho. Aí você, não, eu vou matar ele, que é para ele aprender a não mexer mais em mulher dos outros. E matou o cara na frente da mãe. A mãe chorando. Antes de matar, ele ainda disse, tire o tênis, que esse tênis eu vou levar para mim. Aí o cara tirou o tênis e ele matou o
cara. Esse cara, com mais de 50 mortes nas costas, não sei por onde ele andou, o que ele passou, mas o enviado de Deus foi lá e falou de Jesus Cristo para ele. E ele foi perdoado dos seus pecados e se arrependeu. E hoje prega a palavra do Senhor Jesus Cristo. Poxa, mas a gente diz assim, rapaz, como é que pode? O cara matou um monte de gente, matou um cara em minha frente. Como é que eu posso entender que um cara desse se transformou? Aí, isso é um mistério de Deus. Isso aí não nos cabe julgar, né? Eu só faço é crer e glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo, que é o nome que está acima de todo nome, que tem poder para perdoar todos os pecados. Amém. Inclusive o pecado daquele cara assassino que matou um monte de gente, né? Inclusive o pecado daquele estuprador que estuprou um monte de mulheres, né? Inclusive o pecado daquele traficante. Semana passada tivemos um brasileiro sendo executado na Indonésia porque ele tentou entrar no país com 13 quilos de cocaína dentro das ferragens da sua asa delta. Isso foi em 2004, ele ficou 10 anos preso, já havia sido julgado. O governo brasileiro, o advogado dele, tentando pedir a extradição para que ele não fosse executado, tentando suspender a pena. E o governador disse, o presidente disse, ó, eu não vou suspender a pena dele porque ele precisa ser executado para servir como exemplo. Porque se a gente não cumprir com essa lei, pode virar uma bagunça. Todo mundo querer entrar na Indonésia com droga e realmente virar um pandemônio. Hoje o Brasil é assolado pelas drogas, por quê? Porque talvez não tenha leis, não vou dizer tão rigorosas quanto esta, mas leis mais rigorosas do que a que nós temos, né? Mas aquele cara que entrou com a cocaína, que poderia através da cocaína dele gerar um monte de viciados, né? Esse mesmo rapaz que foi preso e julgado, ele foi executado. Mas eu creio que nesse processo dele preso, ele tenha se arrependido, ele tenha ouvido falar de Jesus Cristo e que ele possa ter sido salvo no momento da morte, né? Então quem disse que nós sermos salvos dos nossos pecados nos livra da morte física, né? Nossa esperança não está aqui, nossa esperança está lá no reino de Deus, né? Ao lado do Filho de Deus, Jesus Cristo, que deu a vida por nós, né? Então, quando esse meu amigo chegou e falou isso, eu ainda tentei um pouco, pela razão, explicar, rapaz, o cara pode ser perdoado sim, o importante é a vida que ele leva agora. Não, isso aí eu não acredito não. Ele matou, ele foi frio. Então, gente, você tem agora um pouco da noção da dimensão do perdão do pecado, né? Então, tem um testemunho de um pastor que está liberto, não ouvi, mas eu já ouvi alguma pessoa falar que ele matou a esposa, esquartejou e enterrou no próprio quintal de casa, né? Isso é uma atitude demoníaca, né? Vamos dizer. Mas ele se arrependeu desse pecado. Agora, quem disse que ele não vai pagar pela consequência do pecado? Ele precisou ser preso, ele precisou cumprir pena, né? Dentro da cadeia ele se arrependeu, confessou Jesus como seu Senhor e Salvador. Mas isso tudo, gente, que eu estou falando aqui, é loucura aos olhos dos homens, né? A sabedoria, a loucura de Deus é maior do que a sabedoria dos homens. Está escrito lá no livro de Coríntios. Então por quê? Porque é difícil você compreender e entender a dimensão desse amor. Então por isso que essa mulher, que tudo indica que fosse uma prostituta, né? Em algumas ações fala que era uma prostituta, o pecado dela era o adultério, né? A prostituição, né? A fornicação, e ela era à margem da sociedade. Aí o apóstolo, que vê Jesus ali sendo lavado por aquela mulher, diz, rapaz, essa mulher é uma pecadora, como é que você permite isso, Jesus? Jesus, mas ela tem entendimento do que muito lhe foi perdoado, por isso que ela me ama muito, né? E aquele que pouco é perdoado, pouco ama, porque talvez não tenha ido até o fundo do poço, né? Mas muitas pessoas vão até o fundo do poço, vão até um momento onde elas acham que não tem mais jeito, não tem mais salvação, né? Ela olha assim, rapaz, não tem mais o que fazer, não tem mais jeito, eu sou assim, eu sou igual um galho torto, nasci torto, mesmo que você queime, a própria cinza fica torta no chão, porque a cinza vai caindo no mesmo formato do galho.
Mas eu creio num Deus poderoso para transformar a sua vida. Eu creio num Deus que pode lhe tirar desse buraco que você está aí. Eu creio num Deus que pode realizar o sonho que você tem, que não se realizou ainda. Eu creio num Deus que pode trazer aquela bênção que você ainda não recebeu. Né? Eu creio num Deus que ressuscitou Lázaro e pode ressuscitar outras pessoas, como a gente já viu vários testemunhos também de pessoas que foram dadas como mortas e Deus as ressuscitou, né? E glorificou o seu nome. Então eu creio nesse mesmo Deus, mas acima disso tudo, Ele quer você para Ele. Amém. Ele quer que você seja dele, Ele quer que você entregue o seu coração a Ele. Né? Jesus Cristo, Ele nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu amor, para que nós vivêssemos uma vida em amor junto a Ele. Né? Então, olhem para a sua vida, vejam o que é que tem parado vocês, vejam qual é a pedra que tem no seu sapato que impede a sua caminhada. Olhe em volta de você e veja o que é que você acha que é impossível de ser transformado. Pode ser na sua vida, pode ser na vida de uma pessoa, mas tudo isso que eu digo a vocês pode ser transformado sim, porque Jesus Cristo é o Senhor. Ele é o Filho de Deus, Ele é o próprio Deus que veio e deu a vida por nós. Então Ele pode tudo, Ele pode todas as coisas. Mas acima de tudo está a salvação, que só vem por meio de Cristo. Né? No livro de Isaías 43, do 25 ao 26, diz assim: Deus não lembra dos nossos pecados. Isso é importante vocês saberem. Por quê? A gente às vezes fica assim: poxa, eu fiz tudo isso de errado. Tá bom, vou entregar minha vida a Jesus Cristo hoje. Sim, mas aí eu tenho que me redimir com Deus porque eu menti. Eu tenho que me redimir com Deus porque eu adulterei. Tudo isso antes de eu me converter. Eu tenho que me redimir com Deus porque eu havia traído a minha esposa. Eu tenho que me redimir com Deus porque eu roubei, que eu matei. Rapaz, uma vez que você entrega o seu coração a Deus, todos os seus pecados estão perdoados. E a escrita de dívida que estava sobre o teu nome, que você haveria de dar conta diante de Deus, foram pregadas na cruz de Cristo. Aleluia. E hoje vocês estão libertos pelo nome do nome de Deus. Então, não adianta você achar que você vai prestar conta de algo que Deus já lhe perdoou. Você não precisa se redimir de nada. Você só precisa buscar agora ter uma vida santa, uma vida na presença de Deus, para que você seja liberto e curado de todas as feridas, de todos os seus erros do passado. Né? Jesus Cristo, Deus, Ele não lança nada sobre a tua cara. Quem lança alguma coisa é o nosso acusador, que é o inimigo das nossas almas, que ele vem para roubar, matar e destruir, e todos aqueles que derem oportunidade para ele, ele irá agir sobre a vida. Mas uma vez que você entrega o seu coração a Deus, ele não tem mais poder nenhum sobre a tua vida. Amém. Né? Em Colossenses 2,13, a nossa escrita de Bíblia, já falei. Voltando ao que eu havia dito, em Romanos 3, 23 e 24, diz que pois todos os pecados estão destituídos da glória de Deus. Aí eu continuo. Sendo justificados, porém, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Jesus Cristo. Né? Pois vocês, no livro de Efésios 2,8 diz: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, isso é dom de Deus. Queria falar um pouco mais sobre isso. Falar da graça de Deus, falar da salvação por meio de Jesus Cristo. Para mim, que creio que o Senhor me deu o dom de evangelismo, como pastor Marquinho, é muito simples. É dizer, ó, Deus fez você para viver com Ele, em relacionamento com Ele. Porém você, quando eu digo você, nós como humanos, optamos por nos separar do amor de Deus. Optamos em andar conforme as nossas próprias vontades. Mas e nos afundamos nos nossos pecados, né? Porém, Deus, que é misericordioso, né, resolveu se fazer homem, né, nascer de uma mulher, Jesus Cristo, né, caminhar conosco, nos ensinar e dar a vida por você, para que você volte a ter esse relacionamento com Deus. Então Deus nos criou para termos um relacionamento com Ele. O nosso pecado nos afastou de Deus,
E Jesus Cristo vem perdoar os nossos pecados para que a gente volte a se aproximar de Deus. Então, para mim, o cristianismo é isso. Nessas pequenas frases. Né? Porém, vale lembrar que nós estamos vivendo numa sociedade onde muitos pecados se tornaram banalizados. Pequena mentirinha. Alguém liga para você, você vê no celular, poxa, essa pessoa é chata. Jackson, atenda aqui, diga que eu não estou não. Jackson não diz, eu também não. É tanto que lá no trabalho tem essas pequenas mentirinhas. Perdão aí, pessoal. Não, anunciei uma TR4 preto. É de alguém aqui? Pronto. Alguns pecados estão banalizados. Então, às vezes eu estou lá numa reunião, ou então está no meio de uma ligação, um conference, e aí sai uma pequena mentirinha, na verdade uma falsa verdade, né? Uma pequena mentirinha se tornou uma falsa verdade. O que é uma falsa verdade? É uma mentira. Mas eu não falo. Eu opto por não falar. E eu já deixei claro para meu chefe que eu não minto. Então, quando ele diga isso, eu digo, rapaz, eu enrolo ele e não falo. Né? Ou então, se ele diz, ligue para a pessoa e diga isso, eu enrolo, eu digo outra coisa, digo a verdade, mas eu digo de uma forma que não comprometa meu superior também, né? Que eu não vou dar tiro no pé. Mas, de uma certa forma, as pequenas mentiras ficaram banalizadas. Né? A traição hoje ficou banalizada. Quantos clubes de swing tem aí pelo Brasil? Aqui mesmo em Salvador. Para quem não sabe o que é um clube de swing, é um clube onde você vai com sua esposa, chega lá, ó, ela é de qualquer um, eu sou de qualquer uma. E aí começa a troca de casais. Isso é um clube de swing. Isso nada mais é do que traição. Eu creio que isso seja traição. Mas virou banal, né? Na última celebração, teve uma peça muito bem feita aqui pelas meninas, glória a Deus pela vida de Úrsula, de Sandrinha, de Thaís, a peça do Salão de Beleza, onde tinha a cabeleireira, a cliente e a manicure, né? E a cabeleireira só falando, não, porque fulaninha, o marido traiu, ela devia trair. Não, porque eu tive um trabalho na faculdade que eu precisei fazer, eu paguei, fulaninho fez, se quiser eu lhe dou o telefone. Aí tal, depois teve, não, gaste todo o seu dinheiro, todo o seu limite no cartão de crédito, porque depois você paga, vai curtir, vai pra festa, festival de verão aí, ó, Sauípe Folia. Sauípe Folia é bom pra Alexandre, porque ele pode vender mais, né não, meu irmão? Quando o pessoal, não é não? O pessoal não compra não, é? O pessoal só vai lá comer água, né, curtir. Aí, no final, a manicure só discordando de tudo, não, isso está errado, não pode, tá? Por que você está diferente? Não, porque agora eu sou cristã. Aí a cabeleireira disse, eu também sou. E aí ela vira motivo de riso, porque na verdade ela não estava dando um bom testemunho, porque ela estava fazendo coisas que aos olhos da sociedade são simples. Poxa, o marido foi traído? Pegue, rapaz, traia, arranje mais 10. Tem uma conversa hoje que o pessoal fala assim, o cara tem uns 40 anos, ele, minha esposa tem 40, se ela começar a me esquentar o saco, eu troco por 2 de 20. Ou então, se a idade também for maior, eu troco por 3 de 15. E aí vai. Quantos casos de pedofilia aí envolvendo empresários, envolvendo políticos, né, de crianças de 12 anos, né, pré-adolescentes, né, sendo abusadas por esses políticos. Mas se torna banal. Tudo bem, nesse caso não é banal porque é crime. Então eles vão responder, né? Mas a partir dos 16, 17 anos, cada um é por si. Então, a fornicação, a prostituição, né? Nós cristãos entendemos a prostituição não como o ato de você vender o corpo para o outro, desfrutar do seu corpo, mas o próprio fato de você ter relação sexual com a pessoa que não é seu marido, não é sua esposa. Então a fornicação, a prostituição, isso se tornou banal. Tem lugares que a prostituição mesmo já foi legalizada, né? Então as mulheres podem ser prostitutas, né? Quem mais eu poderia dizer? Poxa gente, isso é tão simples, não é erro, não é pecado. O que estão fazendo aí com a Petrobras, poxa, uma empresa com tanto dinheiro, por que eu não posso tirar um pouquinho para botar no meu bolso?
Né? Algumas pessoas tiraram alguns trocadinhos, né? E botaram no bolso, vocês estão todos sabendo do que está acontecendo. Mas isso é natural, as pessoas perderam o senso de valor, né? Perderam a esperança de que o que é certo deve ser cumprido. Né? Hoje você agir da forma correta é se destacar, você é um ponto fora da curva. Por quê? Porque um monte de erro, um monte de coisa foi banalizada. Né? Então, o pecado, ele entrou de forma sutil na sociedade. Poxa, tem um programa muito edificante. Eu não assisto porque eu não tenho tempo. Eu acho que vocês todos estão assistindo Big Brother Brasil 15. Vocês estão assistindo, galera? Quem está assistindo aí, dê glória a Deus. Pensei que você ia ter alguém aqui dando glória a Deus. Gente, o que é que tem de valor no programa daquele? Nada. Quando eu não era cristão, eu assistia. Depois que eu me tornei cristão, eu disse, rapaz, como é que eu perdia tempo vendo perder a palavra, uma porcaria dessa? Porque só ensina mentira, só ensina criar facções, só ensina você criar dissensões, só ensina discórdia, é cobra engolindo cobra, fornicação, que agora está explícito no programa. As pessoas, no início não tinha isso não, hoje em dia as pessoas têm relação, ficam nus, não estão nem aí. Perderam o amor à criatura. Deus nos criou para sermos filhos deles e vivermos como filhinho mesmo. Como é que vocês são tratados por seus pais, na sua maioria, padrão normal de relacionamento? Com amor. Né? Como é que vocês cuidam dos seus filhos? Com amor, com cuidado, com zelo. Você evita que eles façam mal. Vocês não querem que eles coloquem o dedinho na tomada. Vocês não querem que eles se machuquem. Você quer proteger. Então Deus quer fazer tudo isso conosco. Né? Mas nós damos uma de filho birrento e não queremos. Queremos andar conforme a nossa vontade, conforme os nossos maus desejos. Né? E isso tudo faz com que Deus se afaste de nós. Né? Um dia desse eu estava pensando, Deus diz que tem uma passagem que Jesus Cristo está lá com o pessoal, vai estar as crianças, não sei o que e tal. Aí o pessoal querendo tirar as crianças, Jesus, não, deixe vir as minhas pequeninos, porque deles é o reino dos céus. Mas por que deles é o reino dos céus? Né? Por que nós cristãos entendemos que uma criança não deve ser batizada? Porque o batismo é consciência de pecado. E uma criança recém-nascida não tem consciência de pecado. Né? Nós, adultos, temos. Né? Mas nós consagramos, nós apresentamos a criança ao Senhor, nós a devolvemos, porque é isso que tem na Bíblia. E na criança não tem maldade no coração. Né? A criança, ela está ali, brigou, daqui a pouco ela está ali junta, brincando novamente com os amiguinhos. Né? Então ela não tem essa maldade. Porém, quando ela começa a se tornar adolescente, volta um pouquinho, elas ainda crianças, qualquer probleminha corre para o pai. Pai, aconteceu isso comigo, não sei o que, me ajude. Pai, não sei o que eu quero fazer. O pai não vá porque não deve fazer, ela não faz. Eu estou falando, pessoal, num padrão normal, na sua maioria. É óbvio que tem as variações. E essa criança sempre busca o pai. Caiu, chorou, grita o pai. Aí quando entra para a adolescência, qual é a primeira coisa que ela quer fazer com o pai? Deixa lá. Não conta mais nada para o pai. Tudo que o pai fala está errado. Só ela tem razão. Ela conhece de tudo e sabe de todas as coisas. Né? E aí ela vai e briga e se revolta e cria trauma. Não, porque meu pai é mau, porque eu pedi, ele não deixava, não sei o que, tal. Aí beleza, aí cresce. Aí, quando ela tem consciência que ela já vira pai ou vira mãe, aí que ela tem consciência agora do que é ser pai. Aí o que é que ela faz? Vai na casa do pai de domingo almoçar a comida da mamãe que é gostosa. Leva os filhinhos, os pais ficarem brincando lá com os netinhos, não sei o que e tal, e depois volta. Aí eu pergunto a vocês, essa analogia que eu fiz, não está igual a nós enquanto seres humanos não? Vivendo numa relação com Deus? O que foi que a relação com Deus se tornou no mundo? Uma relação dominical. Então eu primeiro sou criança, vou para a igreja porque meu pai e minha mãe me levam para a igreja. Né? Essa é a tradição do povo brasileiro, independente de religião. As crianças são criadas normalmente sendo levadas para um templo, seja ele de qual for a instituição, né? E aí quando elas estão na fase lá da adolescência, dos seus
15 aos 25 anos é o grito da liberdade, e se revolta e vai, apronta, faz tudo que não sei o que, tal. Aí depois, quando ela cai em si, ela volta, não, preciso ir para a igreja. Aí fica indo para a igreja dia de domingo. Tem a mesma coisa, nossa relação com pai e mãe, com Deus. Então, não que você vindo apenas no domingo, você não vai receber uma bênção, você não vai estar tendo seu relacionamento com Deus, mas um relacionamento assim muito superficial. Principalmente aqui na SIC, que aqui a gente só se reúne de 15 em 15. Aí piorou. Então, não é dominical, é quinzenal, né? E aí complica mais. Então Deus, Ele não quer essa relação da gente vir aqui para a igreja. Isso é bom e precisa se ter? Sim. Porém, Deus quer um relacionamento com você no seu dia a dia. Jesus Cristo, Ele veio para que você tivesse livre acesso a Deus, né? Antes da vinda de Jesus Cristo havia um manto sagrado que separava o homem da presença de Deus, onde alguns sacerdotes, né, não poderiam estar em pecado, tinham que estar purificados, cumprindo todos os regulamentos conforme instrução das leis de Moisés. Eles entravam no Santo dos Santos para falar com Deus. Eles amarravam uma corda na cintura com um sininho, e eles lá ficavam se mexendo dentro do Santo dos Santos, porque era para que o pessoal soubesse que ele estava vivo. Porque se ele entrasse lá em pecado, Deus o fulminava, e ele morria. Aí pronto, o sininho parou de tocar, o pessoal já sabia, morreu. Aí puxava pela corda, porque se eles entrassem lá para pegar no corpo, eles também seriam fulminados. Então eles puxavam o corpo do sacerdote pela corda. Jesus Cristo, Ele veio para romper esse manto. Jesus Cristo, Ele veio para que essa cortina que nos separava de Deus fosse rasgada. Aleluia. No momento da crucificação de Jesus Cristo, quando Ele morre, a cortina é rasgada de cima a baixo. E a morte de Jesus Cristo nos reconciliou com Deus. Então Jesus Cristo, Ele veio para dar vida por você, para dar vida por mim, e por muitos que já viveram e por outros que ainda hão de vir, né? Jesus Cristo, Ele é o mesmo ontem, hoje e será o mesmo amanhã, né? Jesus Cristo, Ele não mudou e nem mudará. Ele te ama da forma que você é. Jesus Cristo, Ele te ama da forma que você está, todo estrupiado, todo quebrado, todo destruído, né? Imerso no pecado. Mas às vezes você pode ser enganado, como eu já falei. Tem alguns erros na sociedade que são caracterizados como erro, né? E tem outros na sociedade que não são. Então, por exemplo, se você não mente, se você cumpre todas as suas obrigações no trabalho, você é um bom filho, você é uma boa filha, um bom esposo, um bom marido, você ajuda as pessoas. Poxa, tem uma pessoa com dificuldade ali, galera, vamos juntar aqui, vamos fazer uma campanha, vamos ajudar a pessoa ali. No mundo, eu não sei se as pessoas usam esse termo campanha, não vou usar a palavra mundo não, na sociedade, não sei se as pessoas usam esse termo campanha, mas não, galera, vamos fazer uma arrecadação aqui para ajudar fulano. Uma vaquinha. Né, uma vaquinha, né, a pessoa, poxa, foi assaltada, roubaram tudo, vamos comprar aqui, juntar um dinheiro para dar ele aqui, para ele repor algumas coisas na casa dele. Então, você é uma pessoa que dá passagem, gente, vocês dão passagem no trânsito. Vocês são corretinhos, ó. Então, aos olhos da sociedade, vocês são perfeitos, né? Lá em Iambupe, quem conhece Iambupe aqui, levanta a mão. Deixa eu ver quem é. Tem mais gente daqui de Iambupe. Crista, a esposa de Marco Antônio, ela é de lá. Tem mais iambupense aqui, viu, gente? Vocês ficam brincando comigo? Só um parêntese. No dia do velório da minha mãe, foi para lá para Iambupe Rick, Sandrinha, Lid, só 2, 3 no carro. Chegaram lá, Rick, eu no meio do velório da minha mãe, Rick, velho, eu queria tomar tubaína. Pô, Rick, você acha que eu vou achar tubaína aqui em Iambupe? Ele, rapaz, deve ter. Aí eu, tá bom, bora. Aí fui procurar a bendita tubaína. Quando eu cheguei, o cara só queria me vender um grade de 24 garrafas. Eu
disse, não, bicho, eu só preciso de uma para meu amigo ali matar à vontade. Aí pronto, ele foi me vender uma, eu passei para Rico que veio a tubaína. Então em Iambupe ainda tem tubaína, viu gente? Aqui também tem. Aqui tem? Mas é em pet. É em pet. Eu estou falando tubaína em garrafa de cerveja. Com aquele rótulo quase feito à mão. Bom, então fechei o parênteses de Iambupe. Então pessoal, vocês podem ser corretinhos do jeito que a sociedade está achando que você é, né? E aí eu lembro da minha história lá de Iambupe, que eu era o famoso lobo em pele de cordeiro. Vocês conhecem esse ditado, né? O lobo em pele de cordeiro, ele está ali no meio das ovelhinhas, disfarçado. Na primeira oportunidade ele pega uma ovelhinha, não é isso? Pronto. Eu era a mesma coisa. Então lá em Iambupe eu era o menino para casar. As mães, todas as minhas amigas ficavam, por que tu não namora com Davi? Por que tu não namora com Davi? Porque elas bem sabiam que era Davi. A mãe não sabia, mas as meninas sabiam. Então eu não era esse homem para casar. Agora sou, glória a Deus. Deus me deu uma bênção ali, ó. Glória! Dê tchauzinho, meu amor, pro povo que não lhe conhece. Ela não te conhecia de Iambupe, não? Não, ela me conheceu aqui. Ó a bênção. Me converti nessa comunidade, comecei a caminhar aqui com o pessoal. Deus me agraciou com a bênção ali, eu estava ali sentado. Aí, sofrência. Antes de Cátia era só sofrência, meu irmão. Era só laço. E eu tinha que, ó, chutar. Então, pessoal, lá em Iambupe eu era um menininho para casar. Porque, ó, eu não roubava, né? Eu ia de vez em quando com minha mãe na missa. Eu era bem educado, eu respeitava os mais velhos. Eu tratava as mães de minhas amigas tudo assim. A mãe das meninas dizia, só vai pra festa se Davi levar. Ó, tá beleza. Só que as meninas sabiam da minha fama. Na verdade, o que é que eu optava na minha mente maldosa? Não vou ficar com a menina, não quero saber dela. Mas ela tem uma gama de amigas e primas que vêm pra cá de vez em quando. Então, sempre que chegar uma, eu... E aí, fulana? Minha maior cúmplice era a Aline. Aline, todo dia chegava uma prima, todo dia chegava uma amiga. Eu disse, Aline, vem cá. E aí, eu já era assim, ó, época de festa, final de ano, o povo tá de férias, aí o povo vai pro interior. Aí eu pegava o carro de minha mãe, ficava rodando na praça. Com som em toda altura. Ouvindo possivelmente calcinha preta. Aí ficava lá e daqui a pouco eu vi uma menina. Ó, essa menina não é daqui não. Aí eu, aí já, olha, tá andando com a Aline. Aí eu já ia pra casa de Aline. E aí, Aline? Ela já olhava pra mim, descarado, né? É o que é, Aline? Você já veio pra aqui atrás da menina. Eu disse, foi isso mesmo, vem cá. O que é que essa menina gosta, não sei o que, tal. E aí ia na brincadeira, daqui a pouco ficava com a menina. Então eu tinha essa perversão na minha mente. Mas isso, poxa, vocês todos deram risada, né? Isso é simples, hoje todo mundo vive assim, todo mundo faz isso, poxa. Os meninos, tem aí os rapazinhos ali, ó. Daniel, Diego, Lucas, quem mais é rapazinho aqui, menos de 20 anos? Menos de 20 anos. Só bota lá fora. Aí tem lá, ó, tem mais gente. Aos olhos da sociedade, esses meninos aí, se eles quiserem tocar o terror, o pai vai chegar e vai dizer, meu filho, use camisinha. Não tem problema não, use camisinha. Mas eles não têm noção do número de feridas que serão abertas nele, nos sentimentos dele e no das meninas. E aí ele vai levar esses problemas para onde? Para o casamento, quando ele for ter, né? Então é uma luta. Quem viveu essas coisas e acha que é normal, isso é uma luta. Então você pode estar vivendo essa vida assim. Ah não, eu também não fiz isso que Davi fez não. Eu tive uma namorada a vida inteira. Eu tive um namorado a vida inteira. Ainda tem um negócio, Davi, que os pais ainda falam, aproveite agora que você é solteiro, porque quando casar não tem mais isso. O problema é que quando casa não para. Esse é o problema. Porque vira um vício. As pessoas ficam viciadas. Então, glória a Deus. Eu me converti com 25 anos de idade. Eu estava no auge da molecagem, né? Eu tinha namorada, eu traía minha namorada com outras mulheres. Eu era viciado nisso, certo? E me converti. E glória a Deus, fiquei 4 anos esperando a bênção. Amém. Oh, glória. Né? E nós nos conhecemos no nosso casamento.
Né? No dia do nosso casamento, na noite de núpcias, isso foi tão maravilhoso. Deus fez tudo novo para nós. Né? Pareciam dois adolescentes começando a vida, né? Os dois sem saberem de nada, porque ambos, um esperou o outro, né? Nesse processo. E esse processo de 4 anos, Deus foi me curando, foi me transformando, foi me purificando mesmo, para que eu pudesse receber o vinho novo. Deus foi transformando o meu odre, que era um velho, em um odre novo. Deus pegou o meu corpo, que era um sepulcro caiado, que estava cheio de impureza, cheio de imundícias, e lavou. Na verdade, ele nem transformou, ele destruiu o sepulcro, ele construiu uma nova casa para que ele habitasse dentro de mim, né? Então você pode hoje achar que aos olhos da sociedade você é certinho, você é um bom filho, você é educado, mas só o Senhor traz a salvação para a sua vida. Só o nome de Jesus Cristo, você crê que Ele é o Senhor, que Ele é o Filho de Deus, que desceu do céu, foi crucificado, morreu e ressuscitou, crendo no seu coração que Ele realmente é o Filho de Deus. Só assim é que você é salvo, você tem uma reconciliação com Deus, né? Eu dei um breve testemunho aqui do que foi a minha vida, né? E eu creio que muitos que estão aqui um dia irão dar esse testemunho também, de uma transformação de vida, porque Deus me transformou. Amém. Queria pedir a Felipe aquela música, Felipe, que você estava cantando com o Nai, em voz e violão, por favor. Eu queria dizer a vocês que não importa como está a sua vida hoje, né? Não importa as coisas que você fez no passado, né? Não importa as pessoas que você magoou, não importa as experiências que você teve, não importa as decepções, não importa as feridas que você tem, os vícios, não importa os sonhos que você tem, não importa todo o seu intelecto, todo o seu conhecimento, tudo que você um dia aprendeu da vida, isso não importa, né? O que importa é que Jesus Cristo deu a vida por você, para que você tivesse vida e você a tivesse em abundância. Amém. A palavra de Deus diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus preparou para nós, né? Então, Ele nos deu o direito de se tornarmos filhos dele, porque nós cremos no Filho de Jesus, no Filho de Deus, Jesus Cristo. Então eu queria dizer que essa mensagem é para você, que acha que você veio aqui apenas cumprir com um compromisso, né, de estar aqui nesta manhã para ouvir uma banda legal tocando. Glória a Deus que os irmãos hoje tudo completinho, violão, guitarra, baixo, bateria, as abençoadas ali no back, músicas lindas, né? Vocês podem ter vindo para cá curtir isso, vocês podem ter vindo para cá para cumprir com o compromisso que você fez com a pessoa, né? Eu disse que eu vou, né? Você pode ter vindo, poxa, eu estou cansada, essa igreja é chata, todo de 15 em 15, junta o povo, toca louvor, depois alguém vai dar uma palavra, o pessoal fala de dízimo e oferta, dá anúncio, no final tem uma oração. Mas Jesus Cristo trouxe você aqui porque, na verdade, Ele que te trouxe aqui. Você não veio porque você quis. Deus trouxe você aqui porque Ele queria falar com você. Ele quer que a sua vida tenha um divisor de águas hoje, que você tenha uma nova vida com Cristo, que Ele pegue esse sepulcro caiado que tem em você e transforme em uma nova casa. Jesus Cristo, Ele quer dar vitória em sua vida, Ele quer transformar os seus sonhos. Jesus Cristo, Ele quer fazer nova todas as coisas em sua vida. Ele quer transformar tudo, mas acima de tudo Ele quer você, Ele quer seu coração. Jesus te ama. Em João 3,16 diz que Deus não enviou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então eu quero convidar você que tem a intenção de entregar o seu coração para Jesus Cristo, que Jesus Cristo falou com você nessa manhã, que Deus tocou o seu coração e disse que você, na vida que você tem levado, tem se afastado de Deus, que a vida que você leva é vazia. Você deita a sua cabeça na cama e você não consegue ter paz, porque você fica fazendo planos, você fica imaginando tudo o que você pode fazer para preencher esse vazio que está no seu coração. Mas a única pessoa que pode
preencher seu coração de verdade, se chama Jesus Cristo, o único capaz de ser um Deus, que não usurpou-se do seu direito de ser Deus, mas veio até aqui para dar vida por você, para que todo nome confesse que Jesus Cristo é o Senhor, todo joelho se dobre, toda língua confesse, porque Ele é um nome que está acima de todo nome. Então Jesus Cristo, Ele quer você. Eu sou teu e tu és meu. Vocês são de Deus. Esse aqui Não deixe que te o inimigo pense que ele tem poder sobre a sua vida. Eu sou teu. Deus tem algo novo para você. Você só precisa crer. Jesus Cristo está na sua porta, batendo. Se você abri-la, Ele irá entrar, ceará com você e ali vai fazer morada. Nenhum poder contrário supera o poder de Deus de transformar a sua vida. Te entrego a Deus. Vem limpar as minhas mãos, purificar meu coração, ante tudo que tu tens pra mim. Eis aqui, rendido estou. Você quer se render ao Senhor nessa manhã? Se render ao Senhor. Sou teu e tu és meu. Eis aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és Senhor, obrigado, Pai, por este dia. Obrigado. Obrigado, Pai, por esta manhã, Senhor. A Bíblia diz, Senhor, que a Tua palavra é viva